Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. A Ordem dos Advogados do Brasil vai protocolar pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Sustentação do governo no Congresso ainda incerta. Em São Paulo, escolas estaduais fazem experiência vegetariana. Mudam o cardápio uma vez por semana e oferecem proteínas vegetais aos alunos. Não comer carne exige cuidado, principalmente entre crianças. Os reflexos da crise política na economia. Economistas de mais de 100 instituições financeiras reavaliam a estimativa de queda mais agressiva na taxa de juros. Depois de operação policial na Cracolândia, com 38 pessoas presas por tráfico de drogas, secretários de saúde do estado e do município visitam a região. Dependentes químicos se espalham pelas ruas próximas. O presidente norte-americano chega a Israel com um discurso de paz com palestinos. Antes, Donald Trump esteve na Arábia Saudita, onde se reuniu com lideranças muçulmanas e pediu ajuda para combater o terrorismo. No esporte, Cadu Cortez foi conhecer uma promessa no futebol. Aos 12 anos, Pedro bate um bolão e usa o esporte para superar limites que assustam muita gente grande. As escolas estaduais da capital paulista têm um cardápio diferente às segundas-feiras. Na mesa, as opções são vegetarianas. A ideia é que as crianças experimentem alimentos diferentes do que estão acostumadas, como grão de bico, sementes e soja. A Vera e a Iranilde comandam a cozinha da Escola Estadual Henrique Dumont Vilares, no Jaguaré. Hoje o cardápio é repolho, tomate, feijão, arroz integral e um ovinho mexido, que vai cebola, salsinha. A escola aderiu à campanha mundial da Segunda Sem Carne no ano passado. Ninguém reclamou. É uma coisa bem saudável, assim, salada. Tem que comer mais legumes e eu como muito ovo. E no lugar da carne podem entrar as leguminosas, o feijão, a ervilha, a lentilha, grão de bico, a soja e também as oleaginosas, as castanhas, as amêndoas, todas essas castanhas do Pará, castanhas de caju, nozes. O que ninguém deve fazer é parar de comer carne de repente e substituir as proteínas por carboidratos, como o macarrão e batata, por exemplo. É que aí, além da deficiência nutricional, pode haver um ganho de peso. O ideal é sempre procurar a ajuda de um nutricionista ou do próprio pediatra, no caso das crianças. Como elas estão em fase de desenvolvimento, não podem ficar sem alguns nutrientes, como cálcio e zinco. Por isso, é recomendado manter o consumo de leite e derivados. Pode ser muito prejudicial a gente tirar um grupo de alimentos, um nutriente específico da alimentação e não conseguir repor. Podem ocorrer até desenvolvimento de doenças quando a gente tem uma deficiência nutricional crônica e expressiva, como, por exemplo, anemia. Procurar realmente uma orientação adequada é imprescindível. Grupos de mensagens instantâneas, redes sociais, vídeos, rotina dos adultos na internet? Não é só isso não, viu? As crianças têm uma vida online ativa e, como são menores, devem sim ser acompanhados de perto nas postagens virtuais. A Gabi tem apenas 10 anos e já está conectada à internet. Eu uso como meio de comunicação pelo WhatsApp, FaceTime. Eu também gosto de assistir vídeos. A mãe fica de olho e orienta a filha a não cair nas armadilhas da rede. Normalmente à noite, a hora que eu vou colocá-la para dormir, é o momento que a gente está junto, conversa e ela me mostra o que ela tem feito no celular. Segundo um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, 8 em cada 10 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet com frequência, o que representa 23 milhões de jovens em todo o país. Toda essa exposição traz perigos do mundo virtual para a vida real. Os riscos são inúmeros, desde pornografia infantil, pedofilia no sentido mesmo daquela pessoa que tem aquele desejo, que procura aí os jovens. Existe também as questões da má conduta, né? A má utilização pelo próprio adolescente ou pela própria criança, dela xingar outros. Há empresas de redes sociais e aplicativos de troca de mensagens que colocam idade mínima para o cadastro, muitas vezes ignorada pelos usuários, sem contar a possibilidade de criação de perfis falsos. Educar e informar são as ferramentas para evitar que as crianças sejam vítimas ou agressores online. Ensinar que existe perigos na internet, que não pode conversar com estranhos, não passar informações da sua casa, da escola, cuidado com as fotos, né? Então, isso tem que ser desde cedo, é um papel em conjunto dos pais e também das escolas.
Usuários de crack vagam pela região da Luz, no centro de São Paulo, no dia seguinte à operação que esvaziou as ruas da Cracolândia. A ação desse domingo foi para combater o tráfico. 38 pessoas foram presas, também houve apreensão de armas e drogas. Logo cedo, policiais da Guarda Civil Metropolitana e da PM faziam policiamento ostensivo. Caminhões de lixo e funcionários da prefeitura realizavam a limpeza. Esse hotel, ponto de tráfico de crack, amanheceu com a porta lacrada. Aqui na Alameda Dino Bueno, onde ficava grande parte das barracas que eram usadas para comercializar drogas, não tem mais nada. Restaram apenas alguns pedaços de plástico delas. Os usuários de drogas também foram dispersados, mas não para muito longe daqui. Pouco antes das 8 da manhã, um grupo que ocupava a calçada da Avenida Duque de Caxias, perto da Avenida Rio Branco, foi abordado pela polícia. Minutos depois, policiais também dispersaram uma aglomeração em frente à Sala São Paulo. Essa movimentação é resultado da operação realizada neste domingo com o objetivo de identificar pontos de venda de drogas, apreender entorpecentes e prender traficantes. Então é um trabalho importante, porque polícia, combate ao crime, que é o tráfico, apreensão de armas. De outro lado, o trabalho junto com a Prefeitura Social e de Saúde. E o terceiro também junto com a Prefeitura, que é a parte de recuperação da região. Na correria para fugir da polícia, alguns ainda saquearam o comércio na região central. As câmeras de segurança desta padaria e as imagens feitas por um morador mostram a ação, um prejuízo de cerca de R$20 mil. Foi um monte, assim, para esse primeiro pro caixa, depois vieram quebrar o micro-ondas, pegaram faca, vieram com as mãos nos bolos, quebraram aqui. Mas não agrediram ninguém, assim? Não porque a gente correu, né? 900 policiais civis e militares participaram da operação que prendeu ao menos 38 pessoas. Depois dessa ação policial, o prefeito João Dória revogou o decreto do ex-prefeito Fernando Haddad, que criava o programa Braços Abertos. O desafio agora é garantir o atendimento de saúde aos dependentes químicos. Uma é a ação contra o tráfico, a outra a ação de saúde. A repórter Adriana Cimino continua lá na região da Cracolândia e acompanhou agora há pouco a visita dos secretários de saúde municipal, estadual e municipal, né? Boa tarde, Adriana. É isso aí, Aldo. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O governador Geraldo Alckmin também passou aqui há poucos minutos e ele fez uma avaliação positiva da operação de ontem, mas considera que ela seja apenas um primeiro passo para o fim da Cracolândia. E para viabilizar o final desse estigma aqui da região central, ele garantiu que o policiamento na região será reforçado pelo menos pelas próximas semanas. De acordo com o balanço divulgado durante a coletiva, 38 pessoas foram atendidas no Cratode e outras 120 passaram pelos centros de convivência, onde são oferecidos cuidados de higiene. E esse número, o secretário de Estado da Saúde da UIP espera que seja dobrado nos próximos dias depois da operação. Que as pessoas foram buscar outros lugares, era absolutamente esperado e planejado, e as equipes municipais, tanto de saúde como social, as equipes do Estado, tanto de saúde como social, estão indo em busca desses usuários no sentido de convencimento para que eles venham para o atendimento, tanto no Cratode como no Rua Elvésio. Essa é uma palavra muito importante, que é convencimento. E olha, para convencer esses usuários, cerca de 200 assistentes sociais, funcionários da Prefeitura e também do Governo do Estado, devem circular por São Paulo. E outros centros de atendimento psicossociais também devem ser montados aqui pelo centro da cidade. Essa tenda de onde a gente fala, na esquina da Alameda Dino Bueno com a Rua Elvésio, deve ser um futuro CAPS, né? E aqui terá a capacidade de 80 atendimentos por dia. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Wilson Polara, esse vai ser um trabalho gradual de acolhimento e ressocialização, já que o fim do programa Braços Abertos foi feito hoje, um programa da antiga gestão. Agora, esse atendimento deve ser mais individualizado, como explica o secretário. Nós estamos fazendo a cada pessoa, se ela precisa de um emprego, nós temos hoje 20 mil empregos na prefeitura para dar. Se ela precisa de uma moradia, nós temos hoje, só ontem nós acolhemos 300 pessoas.
para os nossos centros de acolhimento. Elas estão lá, dormiram, tomaram banho, tomaram hoje café da manhã e saíram normalmente. Elas não estão presas, as pessoas não estão presas, estão acolhidas. Isso é que eu acho que é o mais importante. O secretário informou também que das 600 vagas nesses centros de acolhimento, 300 estão disponíveis para qualquer morador de rua, inclusive para esses usuários de drogas. E olha, desse ponto aqui da Cracolândia, que é um ponto de atendimento onde qualquer pessoa pode procurar ajuda, a gente vê aqui que ainda é tímida a busca por ajuda por parte desses usuários, muito também pelos problemas que eles sofrem e pelo medo de não encontrar a ajuda que eles realmente precisam. Alto. Obrigado, Adriana. A gente sabe que é um problema que não tem solução fácil, a gente espera que essa dê certo. Agora a gente muda de assunto, vamos falar da situação em Brasília. A semana promete continuar quente por lá, viu? O gravador usado pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS, para gravar a conversa com o presidente Michel Temer, que detonou toda essa crise política, será entregue à perícia. Também esta semana, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai entregar o pedido de impeachment do presidente Michel Temer ao Congresso. E na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decide se aceita interromper a investigação contra o presidente. Se a semana promete ser agitada, o domingo não foi menos movimentado para o presidente. Apesar do cancelamento de um jantar que esperava receber apoio de aliados, o domingo foi de entra e sai constante no Palácio da Alvorada. Michel Temer chamou ministros e partidos da base aliada para conversar. Reforçou que está disposto a se manter no cargo e pediu que os líderes dos partidos providenciem plenários cheios na Câmara e no Senado para a votação de medidas provisórias pendentes e mantenham em andamento as reformas trabalhista e da Previdência. Ao PSDB e ao DEM, que já ameaçaram desembarcar do governo, Temer pediu que evitem decisões precipitadas. No início da noite, a defesa de Temer entregou à perícia 15 pedidos de esclarecimentos sobre a gravação feita por Joesley Batista. Na reunião com aliados, Michel Temer também definiu uma estratégia para enfrentar o pedido de impeachment da Ordem dos Advogados do Brasil, que será protocolado amanhã aqui na Câmara dos Deputados. Apesar da suspeita de edição nos diálogos, o fato de o presidente não negar o teor das conversas e de não denunciar Joesley Batista depois que o empresário confessou ter cometido crimes graves foi o que motivou a entidade a ingressar com esse pedido de impeachment, aprovado por 25 dos 27 estados representados na entidade. Até o presente momento, nós não tivemos nenhuma negativa com relação ao áudio e aos diálogos que ali estão feitos. Na minha avaliação, sob o aspecto político, o presidente da República, ele perdeu por completo a condição de permanência no cargo. Mas a expectativa maior se concentra na sessão de quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. 11 ministros vão decidir se aceitam ou não o pedido de Temer para suspender o inquérito contra ele até que a Polícia Federal faça uma perícia nos áudios gravados por Joesley Batista. Agora a gente vai falar ao vivo com o repórter Ricardo Ferraz, que está lá no prédio do Congresso Nacional em Brasília. Ricardo, o Planalto deu uma mensagem ao Congresso, espera que os parlamentares retomem os trabalhos, leia-se aí, claro, né, a tramitação das reformas, que é o carro-chefe desse governo. Tem clima para isso neste momento? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Olha, o grande termômetro desse clima que você se refere, Aldo, será a votação de amanhã aqui na Câmara dos Deputados. Existem 9 medidas provisórias que precisam ser votadas, além de um projeto de lei que vai estabelecer, que pode estabelecer, caso seja aprovado, a isenção fiscal para alguns itens de produtos e também de serviços. Então, o governo quer fazer uma demonstração de força e mostrar que pode, de fato, colocar esses projetos em andamento. Já a oposição pretende obstruir a pauta. E se isso acontecer, essas medidas provisórias correm o risco de ter a data vencida e aí começam a trancar a pauta. Então, esse debate está se dando muito em torno dessa questão. Como é que vai ser essa votação de amanhã? A base aliada diz que tem, sim, força para
pelo menos tentar manter um clima de normalidade aqui no Congresso Nacional. Já as reformas que você falou agora há pouco aí, Aldo, é mais complicado, principalmente porque exigem pelo menos 3/5 da casa para serem aprovadas, porque são medidas de emenda à Constituição, principalmente a reforma previdenciária. E aí, muitos deputados, inclusive da base, dizem que nesse caso não há clima para a votação. Agora vamos ver o que disse o deputado Paulderney Avelino, do Democratas, agora pela manhã. Nós temos uma agenda. A Câmara e o Senado não podem ficar paralisados, mesmo que estejamos dentro de uma crise política e talvez a maior dos últimos 30 anos. O presidente da República, ele tem a oportunidade de se defender juridicamente. As questões políticas e das reformas que não são do governo, as reformas nós entendemos serem do país. Portanto, nós estamos comprometidos com a agenda das reformas aqui no Congresso Nacional. Todo o Congresso Nacional e também a articulação política do governo está esperando e querendo saber qual que é a postura do Democratas e também do PSDB, porque são, afinal de contas, os principais aliados que dão sustentação ao governo. E esses dois partidos admitem que estão de olho na votação de amanhã no Supremo Tribunal Federal, que vai determinar se o inquérito contra o presidente Michel Temer prossegue ou se será suspenso. Voltamos com vocês aí no estúdio, Aldo. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Bom trabalho aí. Ana. Neste domingo, por todo o país, manifestantes se organizaram contra o governo do presidente Michel Temer. Aqui em São Paulo, mesmo debaixo de chuva intensa, a concentração foi na Avenida Paulista. Em São Paulo, os manifestantes se concentraram em frente ao vão do MASP. Beleza é o povo que decide. Primeiro para fora Temer, segundo para uma auditoria na Previdência, nenhum direito a menos. Temer é um governo ilegal, houve um golpe. Os organizadores do ato esperavam 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. A chuva acabou atrapalhando o protesto, que reuniu cerca de 20 mil manifestantes. Às 5 horas da tarde, eles ocupavam 3 quarteirões da avenida. As lideranças dos movimentos populares e sindicalistas prometem ocupar Brasília na próxima quarta-feira, dia 24, e se manter mobilizados até a realização de eleições diretas. As reformas propostas pelo governo Temer também serão alvo de novas manifestações. Se elegerem um outro golpista de maneira indireta, no dia seguinte a CUT vai chamar fora Maia, fora Carmen Lúcia, fora qualquer outro que não tenha sido eleito pelo povo. Esse Congresso Nacional não tem autoridade política e nem autoridade moral para decidir quem vai governar o Brasil. Então, não há como pensar uma saída para uma crise tão profunda que não seja com eleições diretas. E os efeitos da crise política sobre a economia ainda são imprevisíveis. Por isso, economistas de mais de 100 instituições financeiras mantêm as projeções anteriores e reavaliam apenas a estimativa de queda mais agressiva na taxa de juros. As projeções divulgadas no relatório Focus foram coletadas pelo Banco Central na semana passada e divulgadas nesta manhã. As estimativas para a taxa básica de juros no fim deste ano e do ano que vem são de 8,50%. Atualmente, a Selic está em 11,25% ao ano. Só que o mercado vinha apostando em um corte mais agressivo de 1,25 ponto percentual na reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, agora no final de maio, mas reavaliou esse número depois das denúncias contra o presidente Michel Temer. E agora prevê um corte menor de 0,75 ponto percentual. Para a inflação, a projeção é de queda de 3,93% para 3,92% neste ano. Para 2018, o PCA deve cair de 4,36% para 4,34%. Bem, isso no final de 2017, né? 2018, 4,36% para 4,34%. 2017, queda de 3,93% para 3,92%. E o dólar também deve cair de 3,25% para 3,23% no final de 2017. Em 2018, a moeda norte-americana deve recuar de 3,18% para 3,17%. As projeções para o crescimento do PIB se mantiveram em 0,50%.
Este ano, já em 2018, o crescimento será de mais 2,50%. Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços de um país e serve para medir aí o comportamento da economia brasileira. O temor no mercado é que as reformas, principalmente a da Previdência, emperrem no Congresso, afetando aí a recuperação da economia. E uma outra informação, agora nessa segunda-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo voltou a cair, voltou a abrir em queda nesta segunda-feira. Tinha fechado em alta na sexta-feira, depois daquela queda vertiginosa na quinta-feira. Agora voltou a abrir em queda de mais de 1,70% e o dólar também. Agora o dólar abriu em forte alta nesta segunda-feira, Aldo. A seguir, Donald Trump chega a Israel e defende chance de paz entre israelenses e palestinos e mais. Cadu Cortez foi conhecer o Pedro, de 12 anos. Com a bola nos pés, ele dribla o sedentarismo e prova que o esporte é muito mais do que diversão. Donald Trump chega a Israel com um discurso conciliador e diz que vê oportunidade de paz entre Israel e Palestina. E na Venezuela, atos de violência aumentam durante os protestos contra o governo de Nicolás Maduro. O final de semana foi de protestos contra e a favor do governo de Nicolás Maduro. No sábado, mais de 200 mil pessoas foram às ruas. Protegidos por máscaras e capacetes, alguns manifestantes pegavam as bombas de gás lançadas pela polícia e as jogavam de volta. Há quase 2 meses, a Venezuela convive com protestos violentos. Os opositores exigem convocação de eleições. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nesta terça-feira para discutir o último teste com míssil realizado pela Coreia do Norte. O míssil foi lançado no mar do Japão neste domingo. É o segundo teste realizado em uma semana e, segundo o governo norte-coreano, foi um sucesso. O país ameaça fazer um 6º teste nuclear em breve. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou hoje a Israel, o segundo destino da sua viagem ao Oriente Médio. Trump veio da Arábia Saudita, onde se encontrou com 55 líderes de países muçulmanos. Durante o encontro, o discurso foi conciliador, tom diferente da campanha eleitoral. Trump fez um apelo para que os países muçulmanos expulsem extremistas de seus territórios e se unam ao governo americano para conquistar um futuro melhor para todos. E agora é a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Hora dos gols da segunda rodada do Brasileirão. Vamos ver. As mãos de Vanderlei fizeram o Santos vencer o Curitiba por 1-0 na Vila Belmiro. O goleiro defendeu o pênalti e celebrou o gol de David Braz em posição duvidosa. Na Arena Condal, 71 minutos, quando a torcida gritava "Vamos, vamos, Chapé!", Luiz Antônio fez o gol da vitória contra o Palmeiras. O Flamengo se recuperou da eliminação da Libertadores e goleou o Atlético Goianiense. Everton, Leandro Damião e Rodinei chorado, 3-0. Com gols de Henrique Dourado e Richarlison, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Gabriel descontou. O tricolor jogou com a menos, já que Sornosa torceu o tornozelo esquerdo e teve que sair. Abelão já tinha feito as 3 substituições. Com 2 belos gols de Bruno Silva e Rodrigo Lindoso, o Botafogo venceu a Ponte Preta por 2-0 e somou os 3 primeiros pontos do Brasileirão. Fora de casa, o Grêmio assumiu a liderança do campeonato ao bater o Atlético Paranaense, gols de Luan e Lucas Barrios. E o Corinthians não vacilou. Marquinhos Gabriel no lugar de Maicon. Deu certo. Gol de Jô contra o Vitória. Final 1-0. Muito bem, hoje o São Paulo encerra a segunda rodada contra o Avaí no Morumbi. Vamos lá, gente. Boa semana. Até amanhã, Cadu. Obrigado. Até amanhã. Ótima semana. Tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a audiência do caso Herzog pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e a lei de anistia. Uma ótima tarde. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Tchau.